Olá, eu sou a Rita Fuelker. Nós estamos aqui para mais um Momento Calunga, nessa quinta-feira, o nosso compromisso semanal de trazer um trecho de um livro do Calunga, que hoje é o Calunga 2 em 1, Pensamentos que Resolvem Mestre de Mim Mesmo. E o nosso tema de hoje é de um texto que se chama O Dever Real. É um trecho que acho que vai dar muito o que pensar, que diz o seguinte: eu sou um filho de Deus, criado para ajudar o universo a funcionar. E o universo tem regras de funcionamento, como tudo que é organizado. Se em cada situação a gente perguntasse como é que eu colaboro com o universo nesse momento, a gente teria uma noção melhor do nosso dever. Bom, dever às vezes é uma palavra que nem soa muito bem. As pessoas às vezes não gostam de pensar em dever, né? Elas gostam mais de pensar em prazer ou em liberdade. E fica sempre aquela sensação de que dever é uma limitação da liberdade. Mas no fundo, essa sensação, né? E essa percepção de dever, de ter algo para fazer no universo, ela própria tem a ver com liberdade, porque ela considera o nosso livre-arbítrio, a nossa maneira de resolver as coisas, de fazer as coisas, e isso é sagrado, ou seja, isso não pode ser mudado, tá certo? Agora, quando a gente fala de dever, talvez a gente devesse realmente pensar sobre isso, né? Como é que eu colaboro com o universo nesse momento? Porque às vezes nós temos uma visão da vida que é muito individual e individualista. Ou seja, nós estamos na vida para sobreviver, para buscar o que queremos, para fazer aquilo que temos vontade, para conquistar aquilo que está na nossa mente, né? Aquilo que a gente acha que é bom conquistar. E muitas vezes a gente faz isso pensando só na gente, tá? A gente faz isso sem considerar mais ninguém em volta. É tudo eu, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou conseguir, qual é o meu próximo passo, tá? Mas essa não é a única maneira, essa não é a única perspectiva, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que começa a existir, por exemplo, os afetos, né? Uma mãe, quando ela tem uma criança, ou quando a gente está inserido dentro de uma família, a gente começa a pensar, né, também, né, saindo desse foco egoísta e egocêntrico, a gente começa a pensar nos afetos, nas pessoas que nós queremos bem, nas pessoas que nós queremos ver bem. E aí as nossas escolhas começam a considerar também essas pessoas, né? Não é que a gente vai se condicionar àquilo, mas a gente vai levar em consideração o bem-estar desses afetos, dessa família, tá? A partir de um certo momento, a gente percebe que a gente também vive no meio de uma vizinhança, de uma comunidade, e que, de algum modo, tudo aquilo que eu faço influencia o lugar ali onde eu estou, a minha vizinhança, altera a vida das pessoas. É como aquela pessoa que coloca o som no último volume porque ela não está pensando em ninguém e só ela importa porque ela quer ver o som, ouvir o som no último volume. Mas aí você começa a pensar, ah, não, né? A vizinha teve bebê, né? A vizinha deve estar lá com problema para fazer o bebê dormir. Ou então, ah, o meu vizinho trabalha à noite, ele precisa dormir durante o dia. Quando eu começo a considerar também o meu entorno, eu também começo a tomar decisões que são focadas não só em mim, né? Mas nesse entorno, tá? E também a gente muitas vezes toma decisões que a gente nem imagina que afetam o planeta, tá certo? Que são aquelas decisões sobre o combustível que a gente usa ou prefere, a maneira como a gente consome os bens, a maneira como a gente descarta, né, aquilo que ficou depois do consumo desses bens. Tudo isso afeta o planeta.
E também, de algum modo, tudo aquilo que está na minha forma de agir e de pensar, todos os meus atos, os meus pensamentos, eles não estão trancados na minha cabeça, as minhas intenções também não, elas emanam, né, de mim para o universo. Então eu também começo a fazer, a ter esse sentido de pertencimento ao universo. E é aí que entra a questão de como é que eu colaboro com o universo, tá? Porque ninguém é um ser isolado. Veja só, a minha vida me pertence? Em princípio, sim, né? Mas para eu nascer, eu precisei do meu pai e da minha mãe. Eu não existiria se o meu pai e a minha mãe não tivessem se conhecido e se encontrado e se amado, ou de alguma forma eles tivessem dado origem ao meu ser, tá certo? Eu também posso pensar que a vida pertence a mim até certo ponto, porque eu também estou num lugar que influencia a minha maneira de ser. Então, se amanhã acontecer alguma coisa que afeta a minha cidade, se não houver mais abastecimento, se houver uma chuva torrencial que leva tudo embora, um vendaval que derruba árvores, provavelmente a minha vida vai ser muito afetada. Então eu também não estou tão isolada e tão isenta assim das consequências, né? Do mesmo modo, a minha vida depende do planeta, porque eu só estou aqui hoje, eu só pude me desenvolver e crescer porque o planeta sustentou a minha vida para eu chegar até aqui. E eu também só estou aqui porque, de algum modo, eu tenho uma função no universo. Porque não existe nada inútil no universo, Deus nada fez de inútil e cada um de nós tem um papel, tem uma função e pode fazer o seu melhor não só em favor de si mesmo, né, como em favor daqueles que ama, como em favor do lugar onde vive e também em favor do planeta e também colaborando com o universo. Como é que a gente faz isso? Pensando o bem, tomando decisões que não são puramente egoístas, buscando aprender e entender os mecanismos das leis do universo, para a gente agir melhor dentro dessas leis do universo que foram criadas por Deus. Essas são maneiras da gente colaborar com o universo. E aí, você já tinha parado para pensar nisso? Se não, é tempo de pensar. Nunca é tarde para começar. Grande beijo! Paz para vocês e até o próximo Momento Calunga, se o universo permitir.